Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Se você não me conhece ainda, eu sou o Thiago Albuquerque, especialista em regularização imobiliária. E se você está aqui, esse horário é nosso. Se você já é meu aluno, é reguezinho. Seja bem-vindo, papai te ama. Se você ainda não é meu aluno, seja bem-vindo, porque aqui chegou, assistiu, gamou. Se apaixonou. Modesto menino. E na aula de hoje, ela surgiu da pergunta de um determinado aluno. Deixa eu contextualizar melhor você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente sempre tem um novato ou outro. Esse canal aqui é destinado ao estudo do projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Um mar azul de oportunidades para qualquer engenheiro, arquiteto, técnico em edificações dominar projeto de prefeitura e regularização de imóveis, para qualquer advogado do ramo imobiliário dominar regularização extrajudicial, para qualquer corretor de imóveis trabalhar como despachante imobiliário. Aqui a gente não segrega ninguém. Aqui a gente não faz esse tipo de distinção. Todos esses profissionais, pela nossa ótica, são essenciais. E na aula de hoje, perguntinha que eu recebi. Tiago, como trabalhar em cidades pequenas? Cidades com poucos habitantes. Se bem que cidade pequena é relativo, né, mané? Pra gente ter uma ideia do que esse aluno quis dizer, mas é um tema polêmico. É sobre isso que a gente vai debater. E, detalhe, nessa aula de hoje, nós vamos revelar algo que até hoje só tínhamos revelado para os nossos alunos. Algo que pela primeira vez aqui, nessa plataforma pública, privada, YouTube, nós vamos revelar quais foram duas estratégias utilizadas por escritórios de regularização, primeiro o nosso, claro, onde foi o piloto, que elevaram o faturamento desses escritórios exatamente em cidades pequenas, em cidades pequenininhas. Beleza? Bota a vinheta, mané, da aula de hoje. E aí, Thiago, cidades pequenas, com 100 mil habitantes ou menos de 100 mil habitantes, realmente tem demanda para trabalhar na regularização de imóveis? Eis o X da questão. Olha, meu reguezinho ou meu grilinho? Reguezinho, meu aluno, papai te ama. Grilinho, você está chegando aqui pela primeira vez ou ainda não é meu aluno. Grilinho, vem para cá que papai também vai te amar. A pergunta que não quer calar. Cidades pequenas têm demandas para se trabalhar com projeto de prefeitura e regularização de imóveis? A resposta é sim. Concordo que, proporcionalmente falando, vai existir uma demanda relativamente menor. Uma cidade com 100 mil habitantes, proporcionalmente falando, vai existir uma demanda menor que uma cidade de grande porte com mais de 1 milhão de habitantes. Isso é fato. Isso é matemático. Isso é estatístico. Mas o tamanho da cidade não pode ser um fator limitante que impeça você de trabalhar. Existe demanda. Veja. Se liga na seguinte premissa. Metade dos imóveis no Brasil são irregulares. Logo, proporcionalmente falando, se a nível de Brasil metade dos imóveis são irregulares, proporcionalmente falando, na sua dita cuja cidade pequena, metade dos imóveis são irregulares. Mas aí você ainda pode chegar e me dizer o seguinte: tá bom, Thiago, a maioria dos imóveis são usados. A maioria dos imóveis realmente são irregulares. Mas qual é a mágica que você vai fazer para entrar na cabeça desse cidadão que tem um imóvel dele irregular,
fazer ele gastar comigo na regularização? Boa pergunta. Boa pergunta. E realmente não existe bala mágica. Não existe essa história de você ter uma super, hiper, ultra copy, texto persuasivo, que vai fazer você convencer todos os proprietários de imóveis usados irregulares a gastar para regularizar. Ele está lá na vidinha dele, ele está de boas. Não tem nada obrigando ele a regularizar aquele imóvel. Só que antes de mais nada, vamos construir aqui um pensamento. Primeiro, meu querido grilinho, meu querido reguezinho, você já ouviu falar em crença limitante? Crença limitante. Crença limitante é toda e qualquer crença que você alimenta na sua mente, na sua cabeça, que limita o seu potencial de alguma forma. Muitas das vezes, essa crença é completamente mentirosa e você acredita que ela seja verdadeira 100%. Quando, na verdade, não é. Quando, na verdade, é você que está alimentando uma crença que pode estar limitando a sua vida, a sua existência, a sua atuação. Reguezinho que se preze, não alimenta crenças limitantes. Papai aqui já falou. Esse canal aqui você vai aprender técnica, esse canal aqui você vai aprender a dominar projeto de prefeitura, esse canal aqui você vai aprender a dominar as mais diversificadas modalidades de regularização de imóveis, mas aqui também você vai aprender mentalidade. O mindset empreendedor. A mentalidade correta para quem quer empreender, para quem quer brilhar. Porque tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. E a crença limitante, ela tá lá. Um bichinho tenebroso. No cantinho da sala do seu campo mental. Corroendo. Roendo. E se você permite, esse bichinho cresce. 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 E acaba aprisionando você. Limitando você. Impedindo o seu crescimento. O que é que eu quero falar com tudo isso? Que mesmo a despeito, de fato, matematicamente, estatisticamente falando, existir uma procura menor em cidades de menor porte, você não pode permitir que isso seja um fator limitante. Por quê? Existem dois tipos de profissionais. O profissional que se forma, abre um escritório e fica no chamado marketing da esperança. Ele espera que o cliente bata na porta e peça para entrar. Maioria esmagadora dos profissionais, independente de ser engenheiro, arquiteto ou advogado. Maioria esmagadora dos profissionais. Ou o profissional que é proativo. O profissional que busca o cliente. O profissional que acredita na chamada venda direta. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Táticas, técnicas de vendas. Exatamente tudo aquilo que a sua faculdade nos ensinou. Para você também, que é advogado e tem um conselho de ética rigoroso que, conforme o código de ética fala que a advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Eu sei disso. Eu sou da área jurídica. Conheço o dispositivo. Mas o que você talvez não saiba é que hoje existe uma estrutura de marketing completamente construída para advogados e está transformando esses advogados em advogados de sucesso. Não mais um simples rosto na multidão. Especialmente num ambiente em que nós temos mais de 1.300.000 advogados. Tá captando? Com isso aqui eu quero dizer o seguinte. Se você for um grilinho muito novinho ou um reguezinho muito novinho, talvez você não conheça uma música de há 1000 anos atrás que diz o seguinte brocado, que diz a seguinte frase: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Profundo, hein, mané? Abre aspas, quem sabe
faz a hora, não espera acontecer. Fecha aspas. Hoje, nós vamos revelar duas táticas que nós utilizamos em nosso negócio para maximizar o lucro de escritórios de regularização em cidades menores. Nossa, Thiago, como é que você sabe isso? Você tirou da cartola? Você tirou da cabeça? Você tirou do bolso? Não, eu pus em prática. Veja, quando eu e meus amigos nos formamos, nós tínhamos duas opções. Ir para a capital, com mais de 500 mil de habitantes, com inúmeros empreendimentos imobiliários, ou focar em cidades do interior com 100 mil habitantes. Adivinha qual foi a nossa escolha? Montar uma estratégia para atuar exatamente nas cidades menores. É com base nisso que as duas estratégias foram montadas e elevaram significativamente o faturamento dos escritórios de regularização. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Foi mal, sempre quis fazer isso. O tempo passa e a gente também aprimora essa técnica com os nossos alunos e deram bons resultados. E hoje, gratuitamente, eu tô com bom coração, esse ano eu tô com bom coração, nós vamos divulgar essas duas técnicas. Fica com a gente. Mas antes de falar da técnica propriamente dita, vamos aqui amadurecer, compartilhar com você quais são os 3 pilares que sustentam hoje o mercado da regularização de imóveis. Você está aqui para aprender. Você está aqui porque a sua faculdade não ensinou o que realmente importa, regularização de imóveis. Você está aqui porque na sua formação técnica você não aprendeu um dos nossos princípios. Toda obra precisa de papel. Toda obra precisa de papel. Papel seria, então, toda a documentação legal. Se a obra é legal e quanto mais o tempo passa, mais as prefeituras, mais o poder público, mais a Receita Federal está intensificando a fiscalização das obras, toda obra precisa de papel. Bote isso na sua linda e maravilhosa cabecinha. Iniciativas educacionais como essa surgem exatamente para mostrar para você exatamente isso. Vamos lá? Mané, bota na tela e vamos para os pilares do mercado da regularização de imóveis. Primeiro pilar, baixa concorrência. Mas como baixa concorrência? Eu fiz um levantamento aqui, um estudo para mostrar para você, para a gente clarificar o que seria essa baixa concorrência. Ora, você poderia, especialmente se você for grilinho da montanha e ainda não conhece a nossa metodologia, pensar o seguinte. Poxa, Thiago fala que os profissionais essenciais são os engenheiros, os arquitetos e os técnicos de edificações. Ora, bolas, tem muito desses profissionais por aí. Sim, exatamente. O estudo que eu fiz mostra que, de engenheiro civil, nós temos mais de 310 mil engenheiros. Profissional essencial. Arquitetos e urbanistas são mais de 106 mil ativos. Não estou nem falando dos não ativos, ativos. Técnicos em edificações são mais de 50 mil técnicos em edificações. Advogados, conforme eu já disse no comecinho, 1.300.000. Ora bolas. Como é então que você, Thiago Albuquerque, abre a boca para dizer que um dos pilares desse mercado é a baixa concorrência? Tem quase 500 mil aí de profissionais de um lado e mais de 1 milhão do outro. Pô, não tem lógica. Tem lógica.
E eu vou explicar para você essa lógica agora. Entenda. Um dos nossos princípios. Toda regularização nasce aonde? Na lei. Na lei. A maioria da nossa produção legislativa que versa sobre o espaço urbanizado, ela é recente. A gente vem com a lei de parcelamento do solo, lá pela década de 70, mas a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Democrática, ela é de 88. Toda a produção legislativa superveniente e infraconstitucional, como o Estatuto das Cidades, nos municípios, o Plano Diretor, o Código de Obra, a Lei de Zoneamento, vem depois. Primeiro, surge a nossa Constituição. Nossa Constituição, então, fala que os municípios, entes federados autônomos, vão ter poder para legislar sobre os seus respectivos espaços urbanos. Tanto que IPTU é um imposto que vai para o bolso de quem? Do município. Munido dessa autonomia, o município, então, começa a produzir um plano diretor, um código de obras, uma lei de zoneamento. Nem todo município, tem município que não vão ter esses dispositivos legais. Perfeito? Ora, a legislação, a intensificação da regularização começa a surgir em 88, então, por intermédio da nossa Constituição. A nossa Constituição surge em 88 e aí as prefeituras começam a pensar sobre legislar do que seria um imóvel urbanizado. Enquanto isso, já existe uma faculdade de engenharia, já existe uma faculdade de arquitetura, já existe uma faculdade de direito. Mas pensar sobre imóvel regular começa a se intensificar de 88 para frente. E aí, o Brasil já tinha uns seus 400, 500 e tantos anos, perfeito? Perfeito. O Brasil já existia. E já existia dentro de um processo de urbanização que foi feito deficiente. Levando-se em consideração as características econômicas de um país subdesenvolvido. Levando-se a consideração do PIB da nossa população na época, com baixa instrução, com baixo potencial econômico, era natural, então, que a urbanização desse período fosse feita, fosse criada de forma completamente deficiente, e aí você tem o cenário de metade dos imóveis são irregulares. Ah, Tiago, já existia a legislação civilista que fala que quem registra não é dono. Perfeito, existia, anterior, mas a mesma sozinha nunca teve força para mudar esse cenário. Na verdade, para a gente poder definitivamente ter um futuro com maioria dos imóveis regulares, o que se precisa ser feito a nível de Brasil é a construção e a efetivação de políticas públicas voltadas para um processo de urbanização saudável, sustentável, coisa que ainda a gente está assim, ó, passinho de tartaruga. Mas estamos progredindo. Está acompanhando a linha de raciocínio? Eu estou explicando aqui o porquê dos tradicionais cursos de engenharia, arquitetura e advocacia, até hoje, não estarem preparados para intensificar em você essa realidade do imóvel regular. Esses cursos existem há milênios, mas falar sobre a legislação do imóvel regular é um processo mais recente, mesmo a despeito da lei de parcelamento do solo ser datado até de antes da Constituição, mesmo disso. Perfeito? Agora eu pergunto a você, uma pergunta que pouco grilinho, que pouco reguezinho saberia responder, tem para mim. Qual foi o grande surgimento? Qual foi o grande... Vou facilitar. Qual foi o grande programa que surgiu lá em meados de 2009? 13 anos atrás, que veio impulsionar ainda mais essa noção, essa necessidade de imóvel regular. Quem sabe responder? Quem responder vai ganhar 1 ponto para a prova. Minha Casa, Minha Vida. O maior programa habitacional da história. Surge e dá um boom na construção civil. O que é que isso tem a ver, Tiago? Ora,
Um imóvel, para ser financiado pela instituição bancária, precisa ser regular. É isso que eu quero dizer. Estou explicando para você o porquê da deficiência dos tradicionais cursos acadêmicos de formação de engenharia, arquitetura e advocacia não ensinarem regularização. A lei que começa a intensificar esse processo é recente, as leis, e um movimento social que ocorreu por causa do Minha Casa e Minha Vida também é recente. 2009 para cá. Por que que esse movimento social, esse programa social, Minha Casa e Minha Vida, ele é importante para a divulgação do setor de regularização de imóveis? Porque o imóvel só pode ser financiado se tiver escritura. O Minha Casa e Minha Vida, então, traz a necessidade cada vez mais crescente de alvará de construção, habits, averbação no cartório. Legislação mais eficiente, de 88 para cá, e Minha Casa e Minha Vida, começam a criar iniciativas como essa, que visam estudar e se aprimorar sobre regularização de imóveis. Para você ter uma ideia, falar sobre projeto de prefeitura na internet só tem 5 aninhos. 5 aninhos. Os profissionais que falam sobre isso só tem 5 aninhos. O RIS, ele era offline. Ele chega para a internet pós-pandemia, para você ter uma ideia. É ainda um mar azul de oportunidades. Resumo da ópera: o pilar da baixa concorrência, ele é real, porque a maioria esmagadora de todos esses profissionais sai na faculdade e não estuda a matéria. Logo, só consegue hoje atuar nesse mercado quem se vincula a uma iniciativa educacional como essa. Você sai da sua faculdade sem saber regularizar um imóvel e precisa estudar aqui fora. E hoje, com o impulso da internet, você tem muito bom material. Primeiro conselho que eu lhe dou: pega um profissional que você se conecta, que você se afiniza. Se não for Tiago Albuquerque, pesquisa, tem mais por aí. Se conecta com esse profissional. Estuda. Se você se você estuda, se você se qualifica, se você se prepara, se você então ingressa no mercado da regularização de imóveis, de baixa concorrência, porque ninguém sabe a respeito quando sai da faculdade, você vai estar na frente de mais de 90% desses profissionais. Primeiro pilar, provado e comprovado, baixa concorrência. Segundo pilar, não preciso me alongar, alta demanda. Recapitulando, estamos vendo os 3 pilares que sustentam o mercado da regularização de imóveis. Primeiro pilar, baixa concorrência. Mostramos para você aqui que realmente a concorrência é baixa. Se você está aqui com um intuito, empenhado em estudar, em se transformar um reguezinho, você está na frente de mais de 90% dos profissionais recém-formados. Essa realidade é chocante. Nós estamos aqui todos os dias produzindo conteúdo, porque nós queremos formar comunidade, nós queremos conhecer você, porque nosso negócio hoje de regularização de imóveis é além fronteiras. Eu posso fazer parceria com você na sua cidade. A gente vai falar sobre isso. Segundo pilar, então, alta demanda. Já falamos, metade dos imóveis são o quê? Irregulares. Mas tem gente que foca só nisso, só pensa nisso. 50% irregular, 50% irregular, 50% irregular. E esquece que todos os anos são produzidos milhares, centenas de milhares, quiçá milhões de novas unidades que precisam ser financiadas. Então, quando eu falo da demanda, você vai olhar para o que já existe irregular, mas você tem que olhar para o que é produzido todos os anos. Todo imóvel que tem que ser financiado, novo, construído, tem que estar regular. Precisa do projeto de prefeitura, senão não vai ali para a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Companhia Limitada.
E todos os anos, imóveis regulares se transformam em irregulares. Toda reforma estruturante precisa do alvará de reforma. Ah, aquele cliente seu fez aquele puxadinho. Fez o puxadinho, lascou, já está irregular. Toda demolição precisa do alvará. Alta demanda, metade já está irregular. Outra parcela está regular e se transforma em irregular. E a Prefeitura e a Receita Federal está fiscalizando, está pegando no pé. E todos os anos, milhares de novas unidades para financiamento são produzidas. Ora bolas, alta demanda não, altíssima demanda. Altíssima demanda, beleza? Próximo ponto, próximo pilar, para a gente fechar os 3 pilares. Alta lucratividade. Aí todo mundo gosta, né, mané? Aí todo mundo gosta. Como assim alta lucratividade? O único processo de prefeitura hoje, projeto de prefeitura, eu também chamo de processo de prefeitura porque é um processo administrativo. O único projeto de prefeitura hoje, geralmente do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarelo, certo? Para um imóvel de médio-baixo padrão, que oscila entre 50 metros quadrados e 100 metros quadrados de área construída, nossos alunos, cobram pelo menos de R$ 2.500 a R$ 3.000. Um único cliente. Suponhamos o cenário, então, em que você vai ganhar apenas um cliente por mês. O pior dos cenários. O pior do cenário seria não ter cliente nenhum. Um cenário desfavorável de que você vai ter apenas um cliente por mês. Mas esse um cliente por mês vai lhe render R$ 3.000. R$ 3.000. Certo? Vou lhe mostrar agora uma reportagem que se você ganha de 3 a 3.500, olha, você estará na frente de 90% dos brasileiros. Volta pra cá. Quem ganha de 3 a 3.500 já está na frente de 90% dos brasileiros. Isso foi só a entrada. A partir do momento que você se aprimora, a partir do momento que você cria a sua cartela, a partir do momento que você começa a conhecer o mercado das obras financiadas pela Caixa, a partir do momento que você começa a conhecer o mercado de alto padrão, e se você é reguezinho, se você está aqui comigo, você vai conhecer e se aprimorar em todos esses tópicos, a sua rentabilidade cresce. A média dos nossos alunos, a rentabilidade é R$ 10.000 por mês. R$ 10.000 por mês. Fora a satisfação que uma parcela significativa desses alunos tem ao se deparar com a realidade de que engenharia e arquitetura, técnica e edificações não é só obra. Fora os inúmeros advogados que percebem que os maiores e melhores honorários estão no direito imobiliário, nesse Brasil, que é um país de dimensões continentais. Firmei aqui com você agora, meu querido. Quais são os 3 pilares que sustentam esse mercado lindo e maravilhoso, que não foi apresentado para você na faculdade e que Titi está aqui para lhe apresentar? Pilar número 1, baixa concorrência, porque os profissionais não aprendem isso na faculdade. Pilar número 2, alta demanda. Imóveis usados já irregulares, imóveis que ficam irregulares e imóveis novos produzidos para financiamento. E o terceiro pilar, alta lucratividade. Já pensou? Você se formar um profissional reguezinho e faturar R$ 10.000 por mês? Tendo dito tudo isso, agora chegou a hora das 2 estratégias que nós implementamos. Veja, para você entender como nasceu isso. Primeiro, originalmente, após formatura, nós decidimos o quê? Vamos, ao invés de atuar na capital, com mais de 500 mil de habitantes, vamos focar em cidades do interior, com 100 mil habitantes. Mas essa decisão foi pensada. Por trás dessa decisão existia uma estratégia. Se você já me acompanha há um bom tempo, vê que eu sempre falo, aqui, uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiros, arquitetos, corretores e advogados. Veja,
Exato, eu sou proprietário de imobiliária. Existe uma estrutura aqui em segmentos, compartimentos, setores. Vai ter o setor técnico, onde você encontra o engenheiro, o arquiteto, vai ter o setor jurídico, vai ter o setor de vendas e por aí vai. A primeira estratégia, então, foi a seguinte: parceria com o setor imobiliário. Volta para cá. A imobiliária, então, vai para essas cidades de 100 mil habitantes. E no seu caso, você teria que identificar imobiliárias já existentes, com corretores de imóveis atuantes. E o que é que você tem muito em cidades com 100 mil habitantes? Muito imóvel usado. Imóvel usado você encontra em cidades interioranas. A imobiliária possuía, então, um setor de prospecção de imóveis usados e, a partir de um determinado momento, ela já fazia uma verdadeira triagem desses imóveis. Olha, esse imóvel é usado e não tem escritura, ou a escritura está de alguma forma deficiente. A partir daí, o imóvel era colocado para venda, mas ele era apresentado de duas formas, de duas situações. Veja, vamos fazer de conta que isso aqui é um imóvel. E vamos fazer aqui uma continha de padaria para você entender como foi a estratégia. Antes de mais nada, lembrando, meu querido reguezinho, meu querido grilinho, sempre que tem uma aulinha, sua aguinha, hidrate-se e beba aí seus 10 litros de água por dia. Mas o importante é estar hidratado. Imagine só. O particular chega e coloca um imóvel dele à venda. Particular, quanto é que você quer nesse imóvel? Ah, quero 100 mil reais. Tem escritura? Aí ele fala o seguinte: não, eu tenho a escritura não averbada do lote. Tá aqui a matrícula, quadra e lote. Mas eu não averbei a construção. E o imóvel é usado. Beleza. Eu posso anunciar esse imóvel de 100 mil nessa situação, ou eu vou anunciar ele por 130 mil. Por quê? Um imóvel sem escritura, ele se desvaloriza. Uma média aí de 20%, 30%. Estou fazendo uma conta aqui de padaria. Eu não estou respeitando aqui as porcentagens. É só para o exemplo ficar fácil para você entender, certo? Não estou respeitando, não estou calculando nada aqui não. Estou só fazendo uma conta fácil. Beleza? Conta fácil. Você precisa pegar a estratégia. O particular chega com o imóvel dele de 100 mil, que não tem a escritura. A imobiliária vai começar a anunciar esse imóvel por 130 mil. O cliente comprador chega no imóvel por 130 mil. Tem escritura? Alguns perguntam. Aí você vai passar a seguinte situação. Olha, o cliente vai fazer a escritura dele e o imóvel é 130 mil. Ou você compra, a gente lhe dá um desconto. Você vai comprar ele sem escritura por 100 mil. Tem cliente que prefere imóvel com escritura, segurança jurídica, registrado. Enquanto eu estou amarrando a negociação entre 100 e 130 com o comprador, eu vou chegar para o particular e vou dizer, olha, tá aqui uma proposta. Eu já acionei meu setor de engenharia e arquitetura. Os engenheiros e arquitetos chegaram aqui com um orçamento. Olha, com 10 mil reais, mais uma vez, conta de padaria. Olha, com 10 mil reais que você vai investir, o meu setor de engenharia e arquitetura vai fazer toda a escritura do seu imóvel, vai regularizar ele e eu vou conseguir vender ele por 130. Já estou até amarrando a negociação. O que é que eu vou mostrar para esse cliente, proprietário do imóvel? Você vai investir 10 mil e esse 10 mil vai trazer consigo, ele vai voltar e vai trazer consigo mais 20 mil de lucro. Porque você quer 100 mil e eu vou vender por 130, mas você vai ter que investir 10 mil. O cliente aceita essa proposta.
Veja o que eu fiz aqui. Eu tenho um setor imobiliário na frente da transação imobiliária, filtrando os imóveis usados sem escritura, negociando com um ágil, que é legal, porque o imóvel realmente com escritura vale mais, e tentando agradar dois senhores, que às vezes é possível. O indivíduo vai pagar a mais com escritura e eu vou convencer o proprietário a fazer a escritura. Poxa, Thiago! Ó! Sim, não é uma coisa do outro mundo. Funcionou sempre 100% das vezes? Não. Funcionou uma média de 62%, 63% no nosso negócio. É uma solução muito melhor do que ficar com bracinhos cruzados, reclamando da vida, reclamando da sorte e afirmando que cidades pequenas não têm demanda para regularizar imóvel. Pense nisso. Tá aqui uma das nossas estratégias que nós implementamos em cidades com 100 mil habitantes e isso bombou, não só a imobiliária, mas as propostas de regularização de imóveis começaram a chegar. Primeira estratégia, então, se você busca atuar em cidades pequenas, parceria. Eu falo isso aqui a todo momento. A comunidade do RIS, a comunidade dos reguezinhos. O que é reguezinho? Reguezinho tá virando uma marca, virou uma marca. E aqui dentro você tem todos os profissionais que querem atuar com regularização de imóveis. Não só engenheiro, não só arquiteto, não só técnico, mas também corretor e também advogado. Por que que essa metodologia, que é a única, as demais que você vê por aí são segregadoras. Você vai ter advogado falando só para advogado, você vai ter engenheiro só falando para engenheiro. Essa aqui fala com todo mundo. Porque tem espaço para todo mundo. E quem se incomoda porque essa aqui fala com todo mundo é uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez e não a mentalidade de abundância. Aqui a gente defende a mentalidade de abundância. O universo é abundante. O supremo arquiteto do universo, Deus, o Senhor incriado, criou um universo infinito. E hoje, a ciência moderna já fala até da teoria do multiverso. Nós não temos só um universo, nós temos vários universos. Então é essa mentalidade de abundância que nós trazemos para nossas vidas e nós trazemos para os nossos negócios. Primeira estratégia, então, as parcerias com o setor imobiliário. Segunda estratégia, então, que nós implementamos em cidade do interior, que fez bombar o setor de regularização. Bota para eles, mané. Parceria com a formiguinha. Nossa, Thiago, o que é isso? Formiguinha. Construtor formiguinha é um jargão, uma nomenclatura, um apelido que se dá para o chamado construtor individual. Hoje, no médio baixo padrão, com mais intensidade, mas também temos no alto padrão. O que é que você tem hoje no cenário brasileiro? As gigantes. MRV, Cirela Brasil. Quando você sai da faculdade, você acha que é prudente firmar uma parceria com essas construtoras? Só se for para você trabalhar com seletista, escravo branco, no base do chicote, com horário marcado para entrar, para sair e com rendimentos limitados. Claro que não. As grandes já têm o setor de regularização interno. Foi que a gente visualizou. Em cidades com 100 mil habitantes, nas capitais também, mas em cidades com 100 mil habitantes, nós temos um quantitativo grande do chamado construtor individual. É o construtor formiguinha, mas tem cada formiguinha grandinha. Existem construtores que fazem 40, 50, 60 casas populares por ano. Imagina o seu escritório com 50, 40, 60 casas para serem regularizadas por ano. Bastando de você a parceria adequada. O que é que você me diz? O que é que você me fala? Hein? Exatamente. Parceria com o setor da construção civil. Parceria com os formiguinhas.
Só que se você está começando, talvez seja a hora de você pegar o seu ego, orgulho, e jogar no lixo. Como assim, Thiago? Várias foram as vezes, no início, que a gente utilizava a seguinte estratégia de abordagem. Olha, tenho aqui meu cliente, vamos vender aqui para sua casa, mas você vai precisar da escritura, do alvará de construção, então vamos formar uma parceria. Você não precisa me pagar nada não, vamos caminhar junto. E aí a gente dava 100%, 1000%. Nossa, Thiago, você quer que eu trabalhe de graça? Não, nem sempre. Mas você precisa ter, sabe o quê? Ó, vou mostrar para você. Joguinho de cintura. Joguinho de cintura. Todo caso, cada caso é um caso. Será se um determinado construtor formiguinha não vale a pena você flexibilizar com uma prestação de serviço, 50%, ou até mesmo fazer alguns serviços gratuitos para firmar uma parceria? Na minha concepção, vale a pena e sempre valeu. Sempre valeu. O que é que eu estou provocando em você? Reflexão. Veja o seu caso, analise, veja se não vale a pena para firmar a parceria. E aqui, rapidamente, você aprendeu com o Titi. Quebre essa crença limitante de que cidades do interior não tem demanda. Tem, e muita. Pode ter menos que uma capital, mas tem. Aqui você aprendeu que a parceria com o setor imobiliário pode fazer bombar o setor de projetos. E aqui você aprendeu a observar a existência de um elemento muito atuante na construção civil, que é o construtor individual, o construtor formiguinha. Ele contrata e contrata muito, muito na construção civil, no Minha Casa e Minha Vida, Casa Verde e Amarelo. Saiba buscar a parceria. E o mais importante, tenha o quê? É duro, viu? Jogo de cintura. Saiba identificar se uma determinada situação você precisa ou não flexibilizar alguma coisinha, porque você com certeza vai ganhar lá na frente. Pare para pensar nisso, beleza? Umas dicas finais para você que também está começando. Qual seria? Forma de pagamento e contrato. Forma de pagamento e contrato. Sempre, sempre contrato de prestação de serviços. Mesmo que você está começando, se você não for flexibilizar ali de graça nada, contrato. Já aconteceu com muitos conhecidos meus que quando estão começando, o cliente chega lá, não, eu quero contratar, vou fazer, vou acontecer, tal, tá aqui, faço o projeto. O abençoado do engenheiro arquiteto faz o projeto na confiança, entrega para aquela pessoa. Aí aquela pessoa some, não tem contrato. E aí quando a pessoa liga, o engenheiro liga, não vou fazer não aquela obra, desistir. Determinado dia está ele ali passando pela rua, olha a obra sendo executada conforme o projeto feito. Você acabou de ser explorado e você não tem o que fazer. Contrato de prestação de serviços. Comece sempre recebendo pelo menos metade. Se não for metade, pelo menos 20%. E faça o parcelamento até o final do projeto. Não deixe para receber nada que falte depois que o projeto já está em mãos. Beleza? Tamo junto, Redzinho, e eu espero que hoje eu tenha contribuído para eliminar qualquer crençazinha limitante, que é um bichinho muito raivoso que estivesse aí no seu cenário mental. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bora pra frente, tamo junto!